A partir de agora nós vamos falar sobre um assunto bastante importante e muito interessante, da qual seguramente muitas das pessoas, muitos de vocês que nos assistem são vítimas ou já foram vítimas em algum momento da sua vida no seu ambiente de trabalho. Assédio moral no ambiente de trabalho. Para tanto, nós convidamos a psicóloga Elisângela Carpenedo de Matos, ela que é formada em psicologia com ênfase em psicologia organizacional e também do trabalho. Tudo bem, Elisângela? Oi, tudo bem, Helena? Em primeiro lugar, Elisângela, eu te pergunto assim, como é que se define assédio moral? O que é assédio moral? Então, Helena, o assédio moral, ele é caracterizado como uma série de atos hostis, em geral, direcionados a uma mesma pessoa. E tem por objetivo denigrir a imagem dessa pessoa, ofender, enfim, desestruturar essa pessoa psiquicamente. Como é que, assim, no dia a dia, só para a gente exemplificar para quem nos assiste, para tornar a coisa mais concreta, uma situação de ambiente de trabalho, o que configuraria assédio moral? Então, uma situação assim mais explícita é, por exemplo, aquela pessoa que o tempo todo ela é alvo de ofensas, né? Por exemplo, por parte do seu chefe. Ah, porque você não cumpriu a meta, então você é um incompetente, você é um burro, você não serve para trabalhar aqui, o seu currículo não diz nada sobre você. Então, a importância, assim, como definição, é que tem que ser algo repetitivo e durar por um período, né, por um período de tempo. Então, a pessoa que ela é alvo, digamos que diariamente, por vários meses, desse tipo de ofensas, isso configura o assédio moral. E muitas pessoas, até por necessidade financeira, questão de trabalho, de precisar, na verdade, de um emprego, né, efetivamente, se submetem a esse tipo de coisas, né? Exatamente. E muitas pessoas também por defesa, né, acaba se banalizando essas questões, a pessoa vai achando aquilo normal, né, enfim, acontece em todas as empresas, então por que eu vou fazer alguma coisa a respeito? Então a pessoa acaba acatando aquelas humilhações, né? Acaba se submetendo, e porque em geral também tem uma outra questão, é que a pessoa ela se sente culpada, ela não vê aquilo como algo errado, então ela fica pensando, o que eu estou fazendo de errado? Eu devo estar fazendo algo de errado para merecer isso, né? Então, por isso que, em geral, a pessoa ela não expõe, né? Que ela fica com vergonha e ela fica se sentindo culpada e aguentando, né, aquelas humilhações todas. Porque, na verdade, o que se imagina com tudo isso, Elisângela, é que a pessoa, no momento que ela repetitivamente ouve coisas negativas a respeito dela, por melhor profissional que ela seja, se ela tem um pouquinho de insegurança, ela se desestrutura, né? E não é nenhuma questão de insegurança. Pelos dados que a gente tem de pesquisas, né, são aquelas pessoas mais comprometidas que acabam sendo alvo, né, porque, enfim, elas são comprometidas, elas podem, de repente, abrir os olhos das outras pessoas, né, para essas questões, então elas acabam acatando e guardando e culmina com o adoecimento. Não é uma questão de fraqueza, no caso, né, mas é uma questão de tentar suportar, né, porque é uma pessoa forte e tal, e acaba acontecendo isso. E configura esse assédio moral apenas de chefe para subordinado ou de colega para colega, enfim, pessoas do mesmo nível de atuação? Do ponto de vista, assim, das relações hierárquicas, então a gente tem o assédio descendente, né, que é do superior pro subordinado, que esse é o mais corriqueiro, Sim. Mas a gente também tem o inverso, né, que é o assédio ascendente, que é do subordinado para o seu chefe. Nós temos o assédio misto também, que são pessoas de vários níveis hierárquicos que assediam uma única pessoa. E a gente tem o assédio horizontal, que são pessoas de mesmo nível hierárquico.
Tem para todos os gostos, os desgostos, na verdade, né? Exatamente, infelizmente. Tá, e agora sim, ó, em se tratando uma pessoa que é alvo disso todos os dias, e tem muita gente com certeza que nesse momento deve estar se identificando com a situação. Antes da minha pergunta, eu te faço um outro questionamento. Tem outro lado também. A pessoa que comete esse tipo que pratica esse tipo de atitude, pode também estar sendo alvo desse mesmo comportamento por parte do superior dela, né? E está passando adiante. Pode, Lena. Isso é algo que acontece muito e é o que a gente... É porque há várias abordagens, né, que falam acerca do assédio moral. Uhum. A abordagem, enfim, que eu estudo, que eu acredito, é a psicossocial. Então, o que ela diz é que isso é intrínseco à estrutura organizacional que a gente tem hoje nas empresas, que é decorrente do nosso sistema econômico e tal, é uma questão cultural. Então, sim, na maioria das vezes a pessoa ela recebe aquele assédio e ela, digamos, passa adiante. Claro que a gente não pode tirar a responsabilidade de cada um, né? Porque também é uma opção tu agir daquela forma ou não, tu pensar também a respeito, né, das atitudes que tu tá tomando. Mas como eu falei, isso também pode ser uma forma de defesa para a pessoa poder continuar indo todos os dias trabalhar, continuar trabalhando. E aí entra na pergunta que eu ia te fazer anteriormente. Que tipo de consequências isso provoca naquela pessoa que é alvo desse tipo de comportamento? Então, o que a gente vê é que muitas vezes tem repercussões na saúde, tanto na saúde física quanto na saúde mental. Toda a gama de depressões, de transtornos assim, de comportamento, de fobia, né? E a mais grave de todas que a gente vê são os suicídios e as tentativas de suicídios. Chega a isso. Exatamente. Que eram coisas que aconteciam antigamente, mas como antigamente as pessoas tinham mais coletivos dentro do trabalho, as relações elas não eram tão individualistas, não eram tão competitivas, isso não acontecia tanto. Mas, infelizmente, o que a gente vem observando é que isso está cada vez mais presente, tanto o assédio quanto essa questão do adoecimento, né? Tanto que aqui no Brasil os afastamentos por doenças psíquicas é o terceiro, né, no INSS. Então, as pessoas que se afastam por motivos de doenças psíquicas estão em terceiro lugar lá nos benefícios concedidos pelo INSS. Então, isso é um indicativo assim, do quanto essas relações de trabalho estão prejudicando os trabalhadores. E o que fazer para se proteger, se é que é possível? É uma boa questão, né? Dentro desse contexto, assim, é bem complicado, né? Porque o que a gente teria que ter era uma mudança na organização do trabalho, em como o trabalho é configurado. Mas também a gente não pode perder a esperança, né? Com certeza. Então, na medida em que a pessoa encontre dentro do seu local de trabalho pessoas com quem ela possa contar, em quem ela possa se apoiar, ou mesmo na família, né? São locais, são redes de apoio que ela precisa criar para poder ficar mais protegida contra esses ataques. Elisângela, como a pessoa deve reagir? Simplesmente aceitar essa situação, ficar quieta, ou é saudável ela, de repente, externar isso? Porque pode ser que ela esteja sendo alvo de um colega, como tu disseste, porque tem vários patamares, né, de opressão, e pode que o chefe mesmo, dono da empresa, não esteja sabendo, o superior mesmo, a pessoa que comanda a empresa, não esteja sabendo da situação. Ela deve passar adiante isso? A empresa tem algum tipo de responsabilidade nesse tipo de comportamento? Então, o ideal é que a pessoa procure ajuda, né, de alguma forma, em algum local que ela acha que ela vai poder ser acolhida, né.
Muitas vezes as empresas têm as ouvidorias, mas do que a gente tem assim de pesquisa a esse respeito, muitas vezes o trabalhador ele se sente não tão seguro, né, em fazer uma denúncia numa ouvidoria. Mas eu acho que a gente deve deixar claro mesmo é que sim, deve procurar ajuda. A gente tem os sindicatos que, apesar da reforma trabalhista, né, desse enfraquecimento dos sindicatos, acho que ainda é um local muito importante, né, que a pessoa pode buscar ajuda. E as delegacias regionais do trabalho, né, o Ministério do Trabalho, também são locais onde ela pode e deve, né, fazer essa denúncia. Porque muitas vezes, respondendo a tua questão sobre a responsabilidade da empresa, né, a empresa ela tem responsabilidade sim, no sentido que ela está vendo e se omite, ou também no sentido em que muitas vezes por incitar essa competitividade, né, pela questão das metas, ela acaba que aceitando condutas inadequadas e antiéticas de pessoas para conseguir atingir os objetivos. Então ela acaba incitando o assédio moral. E isso é muito grave. Elisângela, para a gente encerrar, que orientação, que dica tu daria para aquela pessoinha que está ali, que de repente está sendo alvo desse assédio moral no dia a dia do trabalho? Aquela pessoinha para quem sair de casa de manhã e ir trabalhar está sendo assim um sacrifício extremo, mas ela precisa, ela tem que ir. E aí, que orientação, que dica pode ser dada para a gente poder finalizar? O meu conselho é busque ajuda, né? Encontre a melhor forma, mas faça a denúncia e busque ajuda. Não aceite. Não aceite, porque ali na frente isso pode culminar em alguma doença, enfim, ou até às vezes a pessoa vai se reprimindo até não aguentar mais, pedir demissão, e a gente não pode aceitar. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, né? E para tentar mudar, enfim, toda essa conjuntura que está posta aí. Porque na verdade não dá para aceitar uma situação dessa, né, Elisângela? Até porque nem tudo, ou geralmente, as coisas que são ditas para esta pessoa não configuram com a realidade da situação, né? Exato. Às vezes é uma opressão extra sem a menor necessidade. Em geral, então, essa pessoa ela vai servir como um exemplo, digamos, né, para as demais. E é por isso que as outras pessoas também se omitem, né, não dão apoio, porque elas pensam, bom, se alguém está sendo alvo de um assédio sem ter feito nada, então eu também posso ser alvo daqui a pouco, se eu for defender ela. Então, eu acho que é preciso denunciar, sim, né? Precisa procurar um canal em que a pessoa se sinta mais à vontade para fazer essa denúncia, porque isso não pode ficar assim, né? Não pode ser aceito. Mesmo que seja na pior das hipóteses, né? Que seja somente para poder se fortalecer e permanecer naquela situação, mas é preciso, é necessário buscar ajuda. Tá bom então. Elisângela, eu agradeço muito a tua participação conosco aqui no ETSU. Obrigada por esse bate-papo, tá bom? Obrigada, Até Helena. o próximo encontro, até a nossa próxima vez então, tá bom? Tudo de bom pra ti. Até mais, igualmente. Você que nos assiste, obrigado pela companhia. Daniel, eu volto contigo.